Salve, salve galera, professor Danilo por aqui. No vídeo de hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas que ficaram pendentes para os meus alunos queridos do curso de Logística, disciplina de Negócios Eletrônicos. Dúvidas lá do dia 18/10. Então, se você esteve nessa aula, participou dessa aula, fica ligado que essas dúvidas são direcionadas para você. Muito bem, vamos lá. Tenho aqui várias dúvidas dos nossos alunos. Vamos começar pela dúvida do Juliano Zampieri, de Joaçaba, Santa Catarina. Ele pontuou o seguinte: professor, já trabalhei como repórter de televisão. Na época, isso há 10 anos atrás, tinha muitas propagandas de empresas nos intervalos das programações. Hoje, claramente, notamos que existe muito marketing em redes sociais. A probabilidade de aumentar o marketing em redes sociais mais do que a televisão, será? Existe essa probabilidade? Juliano, olha só, cada vez mais as transformações acontecem. A televisão hoje tem se transformado, ela tem se inserido nas plataformas sociais. As pessoas hoje se comportam com duas telas, uma assistindo a televisão, outra interagindo através de outras plataformas com aquilo que acontece na televisão, seja com o uso de perfis em redes sociais ou com o uso de hashtags, inúmeras outras estratégias. Os canais de televisão ou os programas de televisão que não adotarem estratégias como essa vão ficar para trás, porque hoje o comportamento das pessoas ao assistir televisão é: eu quero assistir o programa que me interessa na hora que me interessa. Por isso, tanto sucesso em streaming, como Netflix, Amazon Prime, Globoplay e outros por aí afora, que tem feito muito sucesso e tem agradado muito o público que tem um comportamento diferente. Então, na verdade, eu não digo que a propaganda televisiva vai acabar, mas ela precisa ser reinventada a cada momento diante do comportamento novo que as pessoas têm. Beleza, Juliano? Vamos a mais uma pergunta do Valmir, de Balneário Camboriú, também Santa Catarina. Professor, na sua opinião, qual a melhor plataforma de e-commerce na atualidade? Valmir, é difícil pontuar uma melhor. Eu sou usuário de várias, porque tem algumas que me atendem com determinados produtos que outras não têm. Então é difícil falar uma que é melhor. Tem algumas que têm uma usabilidade mais adequada, outras têm formas de pagamento mais adequada, outras o frete é grátis e assim por diante. Então, não dá para falar uma que é melhor, mas é importante você avaliar a sua necessidade e esses quesitos que eu pontuei. A usabilidade, a segurança é algo muito importante nas plataformas de e-commerce hoje, então isso é um ponto importante de ser considerado. Tudo bem? O Juliano também, o mesmo Juliano Zampieri de Joaçaba, mandou também uma outra pergunta. Professor, com o e-commerce cada vez mais crescendo, vai aumentar a concorrência entre transportadoras. Juliano, isso é um fato. Sabemos que transportadoras têm muitos custos com manutenção de frotas. As pequenas transportadoras que já trabalham no limite, será uma tendência de fechar? Juliano, é difícil afirmar. Mas essas pequenas transportadoras precisam se reinventar e buscar alternativas diferenciadas para conseguir se manter no mercado. Eu me recordo de um case que eu vi uma vez, eu não me lembro de qual cidade era e o nome, mas que a transportadora atendia pequenos negócios. O foco dela era negócios locais. Então ela se reinventou, como por exemplo um Uber, um iFood ou Uber Eats ou Aikifome, que são plataformas que já tinham de repente um tipo de negócio e adotaram uma estratégia para fazer pequenas entregas. Então é necessário essa reinvenção, certo? Senão realmente, infelizmente, ela acaba ficando obsoleta e acaba morrendo. Pergunta agora do Alexandrino, também de Jaraguá do Sul, pessoal de Santa Catarina participando bastante. Professor, você acha justo a empresa arcar com estes fretes? Pois o senhor apenas pagou por um frete que não foi cobrado. O senhor acha que deveria ter um limite para devolver? Alex, eu acredito que você deve estar se referindo ao exemplo que eu dei de uma compra de roupas que eu fiz de calçados e eu tive que fazer trocas várias vezes. Não é uma questão de justiça ou não, é uma questão de política, Alex. Se a empresa dá ao cliente a oportunidade de trocar 1, 2, 3 vezes sem custo,
a empresa está adotando essa política como forma de fidelizar o cliente. Eu, como cliente, considero isso uma boa alternativa. Se a empresa não dá essa alternativa e isso está claro nas políticas dela, por exemplo, a primeira troca é gratuita, a partir da segunda troca do mesmo produto ou da mesma compra, é o cliente quem paga. Ótimo, a política está exposta, é uma questão do cliente escolher ou não, ok? Então não é uma questão de justiça, é uma questão de política ficada às claras que a plataforma deixa disponível para os seus clientes, tudo bem? O Murilo Soares, agora de Goiânia, da cidade de Goiânia, não, perdão, do estado de Goiás, cidade de Mineiros. Vamos lá. Professor, quando você acha que as empresas de e-commerce vão começar a aceitar criptomoedas como forma de pagamentos? Murilo, as criptomoedas ainda são muito incertas. Tem muita especulação envolvida em criptomoedas. É claro que essas empresas com certeza já estão atentas a isso, como uma maneira também de efetuar os pagamentos. Dizer quando isso vai acontecer, eu prefiro não colocar o chapeuzinho de futurologista para poder afirmar isso para você, Murilo. Mas é algo que as empresas realmente precisam se atentar, porque existe o movimento das criptomoedas e ela é uma realidade que está ficando cada vez mais forte dentro do nosso meio. O Joel Bruno, de Alfenas, Minas Gerais, ele perguntou o seguinte: professor, a empresa do Grupo Abril, que antes era apenas editora com sede em Barueri, hoje tem uma das maiores transportadoras de e-commerce, fornecendo perfumes e acessórios da ReHap, Paris Eliesse, dentre outros produtos da Centauro. Tive a oportunidade de ser cross-docking na Total Express desse grupo, tudo por meio do e-commerce. Joel, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, e é bacana o seu relato justamente para pontuar a transformação das empresas. Uma empresa que anteriormente era uma editora se transformou em uma transportadora. Então fica aí o relato desse case aí que o Joel nos pontuou, né? O Joel lá de Minas Gerais. Participação do Rodrigo Batista de Botucatu, São Paulo. Professor, sobre o mercado exterior, como sites da China, qual sua avaliação do e-commerce deste país? E isso se amarra também com a pergunta do Jonas, de Itajubá, Minas Gerais. Professor, o e-commerce internacional, por exemplo, o AliExpress, na sua opinião, qual a probabilidade desse mercado crescer no Brasil? Olha só, o mercado internacional ele tem crescido muito no nosso país. Por conta da globalização, nós temos uma facilidade muito grande de comprar dessas plataformas. Não apenas da China, mas em outros países também. O AliExpress fez recentemente uma tentativa de colocar uma loja física na cidade de Curitiba como teste, para testar o mercado brasileiro. Justamente uma estratégia de ver a aceitação das pessoas pelos produtos chineses. Então, cada vez mais as fronteiras têm sido quebradas pela internet e a facilidade que nós temos de comprar produtos de fora acaba sendo bastante grande. É uma realidade isso. As empresas de fora do Brasil olham para o nosso país, porque o nosso país ele tem um potencial de consumo muito grande. Aí nós precisamos então, como empresas internas, ficar atentos a essa concorrência e, é claro, a necessidade de ter políticas de recomendação. Políticas de regulamentação. Aí então entra a necessidade da atuação do governo e, é claro, a concorrência ela existe. Para nós consumidores, sempre isso é um ponto muito positivo. Então isso é uma realidade e nós temos que ficar atentos a ela. Bernadette, de Ortigueira, aqui no Paraná, ela mandou o seguinte questionamento. Professor, eu tenho 53 anos e quando era menina lia gibis com propaganda do Instituto Universal Brasileiro para estudar a correspondência. Não sei a maneira que eles pagavam. Já era uma pequena ou grande visão de comércio eletrônico ou de estante virtual? Bernadette, na verdade, o Instituto Universal era uma visão de EAD, de educação à distância, porque você adquiria um curso à distância e estudava por correspondência. Hoje nós temos cursos à distância que são ofertados em plataformas virtuais, como por exemplo a pós-graduação da EAD Unicesumar, universoead.com.br. Você entra nessa plataforma e você consegue comprar cursos de pós-graduação
ou até mesmo cursos livres que você pode fazer e validar como horas complementares aqui na instituição. Então isso é uma realidade que uniu as duas coisas, a educação à distância e o e-commerce. Ok, Bernadette? Mais uma pergunta do Joel, de Minas Gerais. Tendo as lojas virtuais, a economia aumentará? Não havendo impressões e postagens, isso pode melhorar a economia para as outras áreas? Joel, tudo é uma transformação. As lojas virtuais permitem a economia ser movimentada por empresas que até então não existiam e, consequentemente, você como consumidor que está em Minas Gerais, comprar um produto do Nordeste ou do Sul do país que até então você não podia comprar por meio da tecnologia. Ela te proporciona essa oportunidade. Então, a economia sempre estará em movimento com as inovações que acabam acontecendo no nosso meio. Mais uma pergunta da Tatiane, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Quando sabemos que o site não é clonado? Pois já vi alguns casos de TV que o tal site estava hackeado. Tem como sabermos? Tatiane, existem algumas dicas que são possíveis de serem identificadas, como por exemplo, a mais comum é você identificar lá no endereço do site se junto com o HTTP tem um S na frente. Isso mostra quesitos de segurança, mas existem sites que não são clonados e não têm esse S de segurança. Eu particularmente considero muito importante o S de segurança em plataformas que você tem que fazer alguma transação comercial, como sites de e-commerce. Então isso é um quesito muito importante. E vale você ficar muito atenta ao endereço completo. Se tem alguma letra a mais, se tem algum endereço estranho, né? De repente, vamos pegar um exemplo muito comum, americanas.com.br, que é uma plataforma de e-commerce muito conhecida. Tem um S a mais, americanas.com.br, mas o site é idêntico. Identidade visual, menus, disposição dos produtos, fotos, é idêntico, mas tem um S a mais. Isso é uma forma de tentar induzir o próprio consumidor ao erro. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de detalhe. O e-mail que você recebe, se não for um e-mail profissional do site, desconfie. Não vai clicando aí de qualquer maneira. É sempre importante ter esse tipo de cautela. E como eu também disse em uma das nossas aulas, a importância de você ter um bom antivírus aí instalado no seu computador, no seu celular, isso também vai te ajudar bastante, ok? O Carlos Augusto, ele pontua assim, ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Usamos muito o WhatsApp, podemos considerar como negócios online? Sem dúvida, Carlos. Se você faz uma negociação pelo WhatsApp, por mais que você não vai fazer a transação comercial ali por essa plataforma, isso é um negócio online. Mas fique atento, Carlos, porque o WhatsApp já anunciou que vai implantar algum sistema de pagamento pela própria ferramenta. Então, através do próprio WhatsApp, você vai conseguir fazer o pagamento para pessoas. Assim como hoje nós temos o PicPay, o Nubank e outras plataformas, o WhatsApp vai entrar dentro dessa seara financeira das fintechs. Então, vale a pena ficar atento. Luciano, de Gama, Distrito Federal. Eu estava aqui pensando, será que há a possibilidade de se ter um e-commerce de funerárias? Silêncio, para respeitar o momento fúnebre do nosso aluno Luciano. Pois é, Luciano, brincadeiras à parte, quem sabe, né? Você escolher a sua lápide ou de repente o caixão? Não sei se tem, de repente é possível. Eduardo, de Campo Verde, Mato Grosso. Professor, muitas lojas físicas possuem loja virtual. Loja virtual que possibilita a entrega grátis, a retirada na loja, como o Magazine Luiza, por exemplo. Com isso, acredito que as lojas físicas poderão ter uma despesa maior, ou seja, um giro maior de estoque, mais produtos em seus estoques, pelo fato da retirada na loja física, devido à venda ter sido feita na loja virtual. Nesse caso, pode interferir ou não afeta na loja física? Eduardo, com certeza, a implantação dessa estratégia, como o Magazine Luiza fez, ela foi muito bem planejada. Então, é claro, a loja física ela precisa ter a estrutura necessária para que os clientes retirem ali, mesmo sendo feita a compra pela internet. Se a loja deu essa opção para o cliente, ela tem que ter a consciência de que ela precisa ter o produto à disposição do cliente ali na loja física.
Então, pode onerar a loja? Pode, mas ela tem que analisar se isso é viável para a realidade dela ou não. Tudo bem? O Márcio, de Cariacica, Espírito Santo. Como eu teria que fazer para abrir um e-commerce, um negócio virtual? O processo é igual a uma loja física? Super simples, MEI? Márcio, exatamente. Você vai ter que ter um CNPJ que vai se encaixar lá nos códigos relacionados ao tipo de produto que você vai comercializar. A loja virtual nada mais é uma forma diferenciada de você ter que negociar os seus produtos e serviços. O que você vai ter que se atentar, principalmente, é no transporte desses produtos e serviços, porque os impostos estaduais no Brasil, eles podem ter variação. Então, às vezes, um determinado produto ele tem uma carga tributária diferente num estado, maior em outro. Então, essa atenção você vai ter que ter para ver a maneira de transportar esse produto e o que isso vai impactar no custo dele. Então, essa atenção você vai ter que ter. Mas os contadores hoje já estão muito habituados. Se não estiverem, estão ficando para trás. Eles precisam ter essas informações para você. Tudo bem, Márcio? O Rodrigo, de Botucatu, perguntou o seguinte: professor, o Magazine Luiza estão muito forte no e-commerce e também hospedam outros sites. Como são considerados B2B e B2C? Rodrigo, negociação empresa-consumidor. Então você, como consumidor, entrou lá no Magazine Luiza, fez a compra de um produto, você comprou como consumidor de uma empresa. É B2C, Business to Consumer. A empresa vende para o consumidor. O B2B é só quando duas empresas negociam. Uma empresa comprando de outra, um CNPJ comprando de outro CNPJ. Mesmo hospedando outros sites, o foco deles é vender para o consumidor final. Então, B2C. Sempre que o foco é a venda no consumidor final, é o B2C, ok? Mais uma pergunta. Recheados de pergunta na nossa aula, isso é muito bacana. José Márcio, de Camaçari, Bahia. No caso da OLX, podemos afirmar que é um e-business ou um e-commerce? José Márcio, o e-business está por trás. O e-commerce está um pedacinho do e-business. A OLX com certeza usa ambos, porque toda a parte de administração dessa empresa, ela faz parte de um grande contexto de e-business, de negócios. Mas a negociação entre os clientes é o e-commerce. Aí é claro que tem a negociação entre duas pessoas. Então eu tenho, vamos imaginar, José Márcio, que eu anunciei o meu carro na OLX e você comprou. Eu negociei diretamente com você, através da OLX, certo? Então eu negociei com você, eu tenho dois consumidores negociando, C2C, Consumer to Consumer. A OLX foi o intermediário do classificado. Se eu paguei pelo anúncio da OLX, a OLX ganhou dinheiro comigo. Se eu não paguei, a OLX não ganhou dinheiro comigo, certo? Então, o e-commerce é o pedacinho do e-business. E isso é importante que fique claro para vocês, ok? E a última pergunta da nossa aula do dia 18, Rafael Reis, de São José do Rio Preto. B2B é igual no meu trabalho, professor. Serviço terceirizado, com outro CNPJ, mas usando o mesmo produto com a matéria-prima que eles oferecem, só que eles revendem isso? Rafael, não ficou muito clara a sua pergunta, mas B2B, duas empresas negociando. Se você tem um CNPJ e você está prestando serviço para outra empresa, você é B2B, uma empresa prestando serviço ou comprando da outra. Se isso é feito através de uma plataforma virtual, nós temos então um e-commerce B2B, duas empresas negociando. A partir do momento que eu tenho um consumidor comprando de uma empresa, eu já não tenho mais o B2B. Eu tenho então o B2C, ok? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso hoje, mas foram muitas perguntas dessa aula, a aula que nós falamos sobre negócios e comércio eletrônico, e eu espero que tudo tenha ficado esclarecido para você. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.